Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Estamos em mais uma oportunidade, privilégio de nos encontrarmos e servirmos a Deus, nos apresentarmos diante do Senhor em culto, em adoração ao nosso Deus. Hoje, quinta-feira, dia 23/7, está acabando o mês, hein? Dia 23/7, são 20 horas, 4 minutos. Essa transmissão acontece ao vivo pelo Facebook e será posteriormente encaminhada também na página da igreja no YouTube. Sou o pastor Sidney, pastor da Primeira Igreja Batista de Vila Dirce. Saúdo a todos os presentes, a todos que nos assistem ao vivo e também deixo a saudação àqueles que acompanharão porventura nas nossas gravações posteriormente. Paz a todos, né? Eu
Eu noto aqui alguns irmãos entre nós. Nossa irmã Meire. Meire, manda abraço ao Cássio e a toda a família, ok? A Severina, também, por favor, ao Emerson. Irmã Jandira, paz, minha querida. Irmã Rosimeire, irmã Dilza, irmão João Vélez, cada um dos irmãos, a cada um dos seus familiares, cada um que acompanham junto, né, a transmissão nas suas casas, com esses que nós citamos também. Saudação a vós também. Paz ao coração de cada um de vocês. Bem, nós não faremos diferente como temos feito em cada uma das transmissões. Convido agora você a fechar os teus olhos, vamos juntos falar ao nosso Deus. Olá, Deus, nós somos gratos pelo privilégio, pela oportunidade que nos concede de nos encontrarmos diante do teu altar, na comunhão da tua igreja, Pai, com os meus irmãos, cada qual orando do seu lar, do seu endereço, mas nos colocando diante do Senhor. Deus, esse é o tempo em que separamos para ouvir a tua voz. Esse é o tempo em que separamos para oferecer a ti as nossas vidas. Por favor, Deus, seja misericordioso, olhe para nós, ó Pai, e veja em cada um de nós o teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Desta forma, sabemos que seremos aceitos por ti, ó Pai, porque o teu Filho, o Senhor, não despreza, e ele quem morreu na cruz para nos resgatar do pecado, para nos permitir esse acesso, essa comunhão contigo. Ó Deus amado, eu quero também te agradecer por tudo. E quando eu falo tudo, ó Deus, sabemos que é muito abrangente, mas sim, Pai, tudo que o Senhor tem feito, das coisas mais simples, como o fato de estarmos respirando, vivendo este momento, aos mais complexos ou mesmo irreconhecíveis, aqueles que não tomamos mesmo conhecimento, mas sabemos que o Senhor agiu e o Senhor nos livrou. Obrigado, Pai, pelo momento de poder falar da tua palavra, de viver a comunhão com os meus irmãos, apesar da distância. Obrigado pela minha família, agradeço. Obrigado pelo ministério, a confiança dado a mim. Ó Deus, quero te pedir perdão pelos meus pecados. E o Senhor sabe quais são e quantos são. Pai, por favor, tem misericórdia de mim. Sou pecador, Pai. Ensina cada dia mais a andar nos teus caminhos. Me ensina, ó Pai, a me tornar semelhante ao Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Cada dia, ó Pai, buscar essa identificação com o Senhor Jesus. Não só a mim, mas também para cada um dos meus irmãos, Pai. Pai, eu quero pedir ao Senhor, pela vida desses que estão conosco, dos meus irmãos, daqueles por quem o Senhor também enviou o teu Filho, e diante dele, ó Pai, grande graça, grande salvação. Peço por eles também, Senhor, por seus familiares. Peço por aqueles que estão internados, por aqueles que estão enfermos. Peço, ó Pai, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão necessitados. Peço, ó Pai, por aqueles que estão abandonados, desprezados, rejeitados. Por aqueles, ó Pai, que estão com seus corações aflitos, angustiados, com temores, ó Pai. Por favor, ajude a todos. Sê com a tua igreja, Pai. Eu peço por aqueles que já estão trabalhando. Também peço por aqueles que estão com plena saúde. Peço por aqueles, ó Pai, que têm vivido um tempo tranquilo e não tem nenhum aperto em seu coração. Enfim, sê com todos nós, Pai. Em momento ou em outro, todos precisamos do Senhor. E nós nos inclinamos, nos rendemos diante do Senhor para te exaltar, te engrandecer, pedir pelas nossas vidas. Ó Deus, sê também com esse tempo de transmissão. Sê
com as ferramentas que temos utilizado, Pai, nos ajude dando discernimento, sabedoria para lidarmos com ela também, para que desta maneira meus irmãos em seus lares possam ouvir com clareza, possam acompanhar e cultuar conosco diante do Senhor. É assim que eu oro, Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos louvar ao nosso Senhor, ao Deus Criador. Convido você a fazer isso juntos. O hino que entoaremos agora, ele se chama Bendizei ao Senhor. O convite é esse, de a gente sempre bendizer ao Senhor. Eu gosto muito nas minhas orações de exaltar Deus, começar exatamente dessa maneira, engrandecendo a Deus. É louvá-lo também através das orações. E agora, esse louvor diz isso. Bendiga ao Senhor todo o tempo. Bendizei ao Senhor todo o seu ser, toda a sua alma, bendiga ao nosso Deus. Vamos louvá-lo. Opa, tô clicando errado aqui no computador, mas nós voltamos aqui. Bem, hoje, como em toda quinta-feira, nós temos esse momento de louvor, teremos um segundo momento de louvor e adoração, e vamos ter um momento de reflexão. Ele é um pouco mais breve do que nos nossos cultos de domingo, ainda assim que o culto de quarta, mas é um tempo que nós temos de aprender com a palavra, de poder meditar, refletir um pouquinho naquilo que
o Senhor nos permitiu, deixando aí revelado na sua Santa Escritura. Bem, hoje eu quero colocar para vocês, quero trazer aqui, quero meditar com vocês, a maneira como Mateus fala para a gente sobre a fé. O Evangelho de Mateus tem em suas características, né, uma das muitas características, poder falar da fé e colocar algumas variações sobre a fé, principalmente pelo modo como Jesus se deparou com as pessoas e acerca da sua fé. Né? Eu tenho alguns textos aqui, apesar de citá-los e não ser o nosso base, aquele que nós vamos permanecer, mas só para a gente caminhar no raciocínio. Por exemplo, quando a gente olha lá em Mateus capítulo 8, o versículo 23 até o versículo 27, eu não vou ler esse trecho todo, mas ali Jesus ele tem aquele episódio em que ele acalma a tempestade e ele está com os discípulos no barco e diz que Jesus dormia enquanto ocorria a tempestade e os discípulos estão bastante apavorados a ponto de acordarem o mestre, né? Porque achavam que iriam de fato morrer. E Jesus, ele vai acalmar o mar, mas ele repreende também os discípulos ali, dizendo, perguntando a eles por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé. E ali Jesus fala aos discípulos dessa maneira, Mateus registra isso, né? De que os discípulos apresentaram pouca fé naquele momento, né? Não diferente disso, né? Nós vemos também o texto de Mateus, capítulo 14, o versículo 22 até lá o versículo 36, nós também não vamos ler, eu vou resumir aqui o episódio. Também se dá no meio das águas, né? Quando Jesus anda por sobre as águas, ele tinha pedido aos discípulos para irem à frente, e depois à noite, né, escuro, Jesus vem caminhando pelas águas ao encontro dos seus discípulos, e a gente observa e realmente admira a coragem de Pedro, né, porque Pedro, reconhecendo Jesus, pede para Jesus para poder ir ter com ele, o que Jesus, né, permite, né, após ter encorajado os discípulos, Jesus permite que Pedro vá até ele, e aí o Pedro caminha por sobre as águas, algo maravilhoso, né, experimentado ali por Pedro, mas havendo algumas circunstâncias, tendo o vento batido ali, ele começa a ficar com medo, começa a afundar, e pede para Jesus salvar ele. E novamente Jesus vai dizer ali agora diretamente a Pedro, né? Homem de pequena fé. Bem, adiante, Mateus também, aqui perto do 14, né, no capítulo 15, no versículo 21 e até o versículo 28, Jesus ele vai para uma outra região, ele sai dos termos de Israel, indo para a região de Tiro e Sidom, ele encontra uma mulher cananeia e que ela pede para que Jesus possa compartilhar com ela, né, um pouquinho do seu dom, um pouquinho das suas virtudes. E Jesus diz a ela que não é certo tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? Isso está lá no versículo 26, mas ela insiste, né? E dá uma resposta realmente admirável. Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, né? E aí Jesus vai responder, mulher, grande é a sua fé, né? Então há uma comparação aí, uma diferença entre a fé mostrada pelos discípulos e por essa mulher cananeia, porque enquanto eles foram classificados como homens de pequena fé, essa mulher é colocada aqui como uma mulher de grande fé. E voltar um pouquinho, mas era por uma ordem crescente da fé, vamos voltar aí no capítulo 8 de Mateus novamente, lá no versículo 5 até o versículo 15,
nós temos a situação, Mateus não, só um segundo, Mateus 8, é que eu estava no capítulo 5. Mateus 8, do versículo 5 ao 15, a situação em que Jesus encontra um centurião. Ele estava em Cafarnaum e esse homem procura Jesus porque um dos seus servos, seus soldados, está enfermo. E ele apreciava muito esse soldado também, a ponto de ele buscar o auxílio imediato para esse soldado. E ele pede para Jesus ir curar, mas é melhor para ir não, para que dê uma ordem para que ele pudesse ser curado, e citando exatamente isso: eu tenho homens aos meus cuidados, ao meu comando, que se eu digo para eles, vá, faça alguma coisa, eles vão, né? E da mesma forma ele entende que Jesus, dando apenas uma ordem com a sua palavra, o servo poderia ser curado, e Jesus se admira disso, né? E diz que nunca encontrou em Israel, ali no versículo 10, né? Mateus 8:10, que nunca encontrou em Israel ninguém com tamanha fé. Então, já demonstrando aí uma fé inigualável, uma fé que não houve comparações. Bem, a gente viu aí uma variação de fé, né? Mas o que me chamou a atenção, e agora sim eu quero ir para o texto que vai servir para nós de base, que é o Mateus capítulo 13, do versículo 53 até o versículo 58. Se você puder abrir a sua Bíblia lá, Mateus 13, 53 até o 58. E estava dizendo, né, o que me chama a atenção é esses níveis que são apresentados no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, da fé. Alguns com pequena fé e outros com grande fé, ou mesmo fé inigualável. Agora, é interessante perceber que os discípulos, por duas vezes, em uma dirigida direta a Pedro, chamados homens de pequena fé, e aqueles que tiveram um encontro com Jesus por pouco tempo, esses foram vistos como pessoas de grande fé, como a mulher cananeia e depois o centurião em Cafarnaum, né? Pessoas que vieram de fora com menor contato com o mestre, foram classificados como maior fé. Mas aqueles que estavam próximos a Jesus normalmente têm uma fé, pelo menos nesses episódios, mostradas como uma fé menor, uma fé que requer muito cuidado. Bem, com essa observação que eu quero olhar para Mateus 13, do versículo 53 até o versículo 58. Vou colocar aqui para você também, para acompanharmos juntos a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: tendo terminado de contar estas parábolas, Jesus saiu dali, chegando à sua cidade, e começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhes vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Amém? Senhor Deus e Pai, em mais esta oportunidade, e mais esta vez, agora em oração novamente em Tua presença, nos colocamos pedindo ao Senhor que nos conceda discernimento e sabedoria para a transmissão, a entrega da Tua palavra, da Tua mensagem. Que ela possa edificar a vida dos meus irmãos, assim como a minha também, Senhor. Eu peço que toda honra e glória seja dada somente ao Senhor. Permita que a cada um de nós possamos refletir na Tua palavra e termos as nossas vidas transformadas pela mesma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que eu lhe peço. Amém. Então, irmãos,
Deixa eu. Estou com a bateria baixa aqui, rapidamente eu preciso corrigir. Ok. Eu estava com o computador conectado na tomada, mas ela é um pouquinho frouxa. Então, dá a aparência de que estava na tomada, mas não estava totalmente conectado, por isso esse meu temor me apareceu aqui a mensagem de que estava acabando a bateria. Que susto. Bem, vamos lá. Olha só que interessante. Como eu observei no início, em que aqueles que estavam mais próximos de Jesus demonstraram momentos de pouca fé. Nesse texto de Mateus 13, do 53 ao 58, nós observamos também esse fato, esse acontecimento, o que chama a atenção. Jesus viveu boa parte da sua vida na cidade de Nazaré. Talvez se houve uma região local em que mais teve contato com Jesus, essa região era a região de Nazaré. Né? Jesus viveu 30 anos naquela região e depois desenvolveu os 3 anos finais da sua vida um ministério percorrendo cidades, povoados e outras regiões mais. Bem, nos chama a atenção, porque Nazaré viu o Jesus crescer, viu o menino Jesus, viu o jovem Jesus, adolescente Jesus, devem ter percebido diferenças notáveis em Cristo, apesar de não termos menção, não termos informações acerca da sua juventude, ou mesmo de alguma operação miraculosa nesses períodos, mas penso que o seu comportamento, a sua expressão denotava a todos, né, uma pessoa completamente diferenciada. Né? Mas, ainda assim, tendo convivido, tendo conhecido Jesus, essas pessoas são vistas como pessoas incrédulas, elas não criam em Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 7, nós já falamos recentemente sobre isso, os próprios irmãos de Jesus, ali é registrado que eles não criam em Jesus, né? Eles não aceitavam, não acreditavam em Jesus como o Messias. Isso veio se dar depois, né, com a morte de Cristo e depois da sua ressurreição, e aí nós encontramos família, Maria, lá em Atos, nos primeiros capítulos, ela já está com os discípulos, capítulo 15 de Atos, vemos Tiago, né, presidindo a igreja e também já crendo em Cristo. Nós temos o livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, né, escrito por um dos irmãos de Jesus também, então eles vieram a crer depois. Mas olha só que interessante, Jesus passando por Nazaré, esteve com eles, começa a ensinar ao povo na sinagoga, e inicialmente há neles uma admiração. Né? Então, essa é a primeira expressão, o primeiro sentimento neles, né, por Jesus, nessa visita à sua cidade, de admiração. Eles veem Jesus se aproximando, né, e ensinando, e agora vindo numa condição diferente, porque muito possivelmente acompanhado dos seus discípulos, numa condição de um mestre, ainda que eles não o chamassem assim, né, o povo da cidade não conhecia Jesus dessa maneira, mas Jesus está ali ensinando, então eles ficam admirados. Mas essa admiração, ela passa muito rapidamente para escândalo, como é colocado ali no versículo 56. Por conta de algumas questões que eles mesmos levantaram e não foram satisfeitos por essas perguntas, né? Porque do versículo 50 e 54, finalzinho aí, para até o 56, eles têm ali pelo menos 3 perguntas, né? De onde vêm os poderes? Né? A gente não entende Jesus fazer o que faz, muitas informações daquilo que ele já tinha feito na redondeza chegou a Nazaré, e eles não sabem dizer como Jesus pode, como ele tem a capacidade de fazer todas essas coisas.
Não há explicação possível para isso, por conta da sua origem. Versículo 55, não é este o filho do carpinteiro, né? A sua mãe não é Maria? São pessoas simples. O pai de Jesus, José, né? Aquele que criou Jesus, ele era uma pessoa muito simples, um simples carpinteiro, uma profissão de não muito destaque, né? Uma pessoa realmente simples. Os irmãos, toda a família de Jesus era conhecida: Tiago, José, Simão, Judas. Eles conheciam a todos, né? Então não haveria nada de diferenciado na história, na, nesse contexto de Jesus, para que ele pudesse fazer tantos milagres assim. Então não se explica, ou pelo menos eles não conseguem obter essa explicação. E aí eles continuam no 56. Não estão conosco todas as irmãs? De onde ele obteve todas essas coisas, né? Eles nunca tinham visto Jesus sentado aos pés de um grande rabino, como o texto de Atos vai dizer, né, que Paulo estava sentado aos pés de Gamaliel, né? Então isso é visível, é sabido, mas Jesus não, ele passou a vida ali na marcenaria do pai, passou a vida ajudando a mãe, né? Muitos entendem que José morreu não muito tarde, né? Talvez cedo até, e Jesus teve que cuidar da sua mãe, até pelo menos ter condições de seguir a vida, e aí ele vai então exercer o seu ministério. Então, de onde pode vir tudo isso de Jesus, essa sabedoria dele? Ele não estudou. A gente sabe que ele viveu sempre lá, junto com o pai na marcenaria. A gente conhece a família, não conseguimos entender isso. Bem, por não se satisfazerem com as suas próprias perguntas, por não valorizarem Jesus internamente, porque eles olhavam o perfil, olhavam o histórico, olhavam externamente Jesus e não conseguiam valorizar ele. Por conta disso, eles desprezavam, né? Muitas pessoas também fazem isso, acabam desprezando, desvalorizando a pessoa por aquilo que vê, ou simplesmente por sua história. Jesus, de fato, era uma pessoa simples, desde o seu nascimento até o momento da sua crucificação. Ele sempre foi uma pessoa simples, né? Mas é interessante que Jesus ele está dando uma oportunidade para essa cidade. Cidade de Nazaré, apesar de ser a sua cidade de criação, Jesus já tinha passado por lá outras vezes, dado oportunidade para que eles pudessem acreditar nele como Messias. Penso que, assim como Paulo tinha um carinho enorme pelos seus, quando ele registra lá em Romanos, capítulo 9, capítulo 10, falando do amor dele pelos os seus compatriotas, Jesus também desejava poder transmitir algo, o mesmo agir em prol do seu povo, e o povo não recebeu bem. Numa primeira visitação, e aí há quem entenda que seja até mesmo a mesma visita, mas eu sou daqueles que concorda que é um outro momento. Evangelho de Lucas, capítulo 4, tem um texto ali que vai do versículo 14 até o versículo 30, onde Jesus foi rejeitado em Nazaré. Eu penso que é um outro momento, esse também ainda no início do seu ministério, mas logo após a tentação, e a forma como ele chegou na sinagoga e informou e leu alguns textos ali, e Marcos também, capítulo 6, vai registrar como Mateus, que a visita em Nazaré se deu de um jeito, o de Lucas é totalmente diferente. Mas olha como Lucas registra ali uma dessas visitas, e uma dessas oportunidades. Eu vou ler do versículo 16 e vou até o 30, tá? Lucas, capítulo 4, versículo 16 até o versículo 30. É um texto um pouco mais extenso, você não terá na tela. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu
e o encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Nas sinagogas todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele. Estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? 23. Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui, em tua terra, o que ouvimos que fizestes em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Deixa eu só desligar esse telefone momentaneamente, senão ele não vai nos dar paz. Bem, 25. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. O profeta, Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Versículo 28. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo do precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Percebe? Nessa passagem de Jesus por Nazaré, a rejeição foi tão forte, e depois de algumas argumentações de Jesus acerca da leitura que fez e da rejeição que estava tendo, as pessoas queriam matar Jesus, queriam jogá-lo do precipício abaixo, antecipando assim a hora da sua morte, o que não seria possível, e o texto termina dizendo que Jesus passou entre eles e se retirou. Jesus dá uma nova oportunidade para Jerusalém. Isso acontece no Mateus capítulo 13, o texto que nós lemos, dizendo isso depois de ter contado algumas parábolas. Que parábolas eram essas? Uma dessas foi a do semeador, falando exatamente da diferença de fé que alguns tiveram, né? Como as sementes que caem na terra e logo morreram, sementes que caem à beira do caminho e logo morreram, as sementes que caem sob a pedra, né? E tem por algum tempo, chegam a crer, mas depois de algum tempo, eles, por conta da provação, acabam perdendo essa fé. E a gente encontra exatamente também uma falta de fé naqueles cidadãos de Nazaré, pessoas que não estavam crendo em Jesus, né? E uma outra oportunidade havia sido dada, diferente, por exemplo, daquilo que aconteceu com os samaritanos. A gente sabe que os samaritanos, apesar de muito rejeitados pelos judeus, eles receberam oportunidades. Quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 52 em diante, diz que Jesus, saindo da região da Galileia e indo para Jerusalém, ele passa por Samaria. E ali as pessoas veem na expressão de Jesus de que ele se dirigia para Jerusalém.
e por conta disso não quiseram receber Jesus, apesar de ele ter enviado algumas pessoas à frente, alguns discípulos à frente, mas eles não quiseram receber Jesus, né? E isso deixou os discípulos de Jesus nervosos, bravos, né? A ponto de eles pedirem para Jesus: mestre, quer que a gente mande descer fogo do céu e destruir a cidade, né? E Jesus então repreende os discípulos, dizendo que eles não têm o mesmo espírito que ele, né? Vocês não sabem o que vocês estão dizendo, não sabem de que espírito são, e ali há uma repreensão. Mas, quando a gente olha para o Evangelho de João, capítulo 4, por exemplo, existe uma outra oportunidade aos samaritanos. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ela leva a mensagem às pessoas da cidade. Eles então, ouvindo e depois vindo a Cristo, eles passam a crer. Nós temos uma outra oportunidade posteriormente, no livro de Atos, capítulo 8, com Felipe, que é deslocado, né, de Jerusalém depois da morte de Estevão. Ele começa a pregar e fazer sinais miraculosos na cidade, e muitos prestam atenção em Felipe, chegam a crer, né? Então a gente percebe uma total diferença. Nazaré teve uma oportunidade e quis matar o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo está em Nazaré, Mateus capítulo 13. Ele fala da palavra àquelas pessoas, mas eles também não creem. Uma familiaridade, um conhecimento da história de Jesus, e faz com que eles se escandalizem e não creem em Jesus. Por que eu estou falando desses textos e trouxe esse hoje para nós refletirmos? Porque a incredulidade, ela é muito terrível, ela pode destruir as nossas vidas, a nossa espiritualidade. A gente sabe que desde o jardim do Éden, com Adão e Eva, quando Eva preferiu crer naquilo que falava o diabo, ao invés daquilo que dizia Deus, ela sofreu uma consequência muito grande que nós temos até hoje. A gente sabe que a incredulidade daqueles que viviam nos dias de Noé fez com que todos eles fossem mortos, salvando-se apenas Noé e a sua família, porque deixaram de crer naquilo que vinha do próprio Deus. A gente sabe que a incredulidade permitiu ao povo de Israel ficar rodando pelo deserto durante 40 anos, porque não quiseram crer na capacidade de Deus de guiar o povo e de conduzir eles à vitória diante de um povo tão gigante, né? Depois que os espias traz o relatório, né? Eles preferem acreditar na maioria deles do que em Josué e Caleb, e por conta disso também eles não puderam entrar imediatamente na Terra Prometida. Percebe que a incredulidade nos faz perder muitas coisas? Alguns olham para esse texto de Mateus capítulo 13, que é o que nós lemos, e diz que por falta de fé as pessoas não puderam ver Jesus atuar ali. A verdade é que a gente sabe que Jesus atuou em outros momentos, mesmo com pessoas que não apresentaram fé. Exemplo desse a viúva de Naim, né, que está indo para o enterro com o seu filho, e ali não é mencionado que ela creu e que ela teve fé, mas Jesus se compadece, um ato simples de misericórdia de Deus, e Jesus então traz de volta o filho daquela viúva. Mas a questão é que esses que tinham familiaridade com Jesus, eles são classificados como pequena fé, ou aqui o povo de Nazaré como incrédulos, e ali houve uma rejeição. Apesar de conhecer a história, rejeitaram. Só viram o externo, não viram exatamente como Jesus era. Nós conhecemos Jesus, muitas pessoas sabem da história de Jesus, mas ainda assim apresentam uma grande incredulidade, né? Alguns já creem que Jesus é o Messias, mas diante de algumas situações, de algumas circunstâncias, deixam de acreditar no poder que esse Messias tem.
Então, só creem nele como o homem capaz de dar-nos salvação, né? Que na cruz, e isso é maravilhoso, né? Isso nos basta, mas diante de algumas circunstâncias, diante de algumas adversidades, diante de alguns problemas, nós perdemos a oportunidade de ver Deus agir porque nós passamos a incredulidade. Nós deixamos de ter uma fé realmente no nosso Senhor. Como disse, pela misericórdia dele, muitas coisas nos são dadas, mesmo quando não apresentamos fé. Mas oportunidades são perdidas, como nós vemos nesse texto, porque nós deixamos de crer em Deus e na sua capacidade. Esses homens poderiam muito bem, e Nazaré poderia muito bem ter sido altamente beneficiada, né? O Marcos, o Evangelho de Marcos, quando relata esse mesmo episódio, lá no capítulo 6, nós vemos que, na sequência, Jesus vai mandar os seus discípulos indo por cidades e povoados para pregar, e esses discípulos também, eles vão, através do poder concedido a eles, eles vão poder fazer coisas incríveis, né? Coisas que a cidade de Nazaré perdeu oportunidade, né? Não tiveram novamente capacidade de crer, aproveitar bem a chance que Jesus estava dando a eles. E você? E eu? Quais são as oportunidades que nós temos perdido naquilo que Deus tem feito nas nossas vidas? Eu espero que você seja visto como o centurião de Cafarnaum, alguém a quem traz admiração ao nosso Senhor Jesus Cristo, a quem ele diz: não vi Israel homem de tamanha fé, não vi em Carapicuíba pessoa de tamanha fé. Espero que você seja como a mulher cananeia, né? Olha, grande é a tua fé realmente é uma fé enorme, mas mesmo estando na companhia, vivendo com as benesses da graça de Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo, não sejamos como os discípulos no barco, como Pedro ao andar sobre as águas, ou mesmo como o povo de Nazaré, que tendo conhecido Jesus, não creu suficientemente nele, como o Filho de Deus. Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, e que pela palavra, pelo conhecimento, pela prática da vida penitente, a gente possa alcançar cada vez mais uma fé de acordo com o coração, o desejo do nosso Deus. Deus abençoe a todos nós. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bendito Deus, Pai eterno. Obrigado, Pai, por mais esta noite. Obrigado pela tua palavra. Pai, por favor, não me deixe cegar, não me deixe cético, Pai, pelo conhecimento apenas da letra, mas que eu possa continuar acreditando no teu poder através do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o teu poder através do Santo Espírito de Deus. Eu não deixe de acreditar, Deus, naquilo que o Senhor é capaz de fazer. E realmente, ó Pai, e assim como os meus irmãos, caminhemos e tenhamos uma evolução na nossa fé. Possamos continuar acompanhando, lendo, crescendo no conhecimento da Tua Palavra, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajude-nos, Deus. A verdade é que muitas coisas nos atrapalham, assim como aconteceu com os discípulos, às vezes os transtornos, o tumulto, as provações, ó Pai, nos faz desacreditar, mas que não hajamos por vista, possamos continuar crendo no Deus maravilhoso, no Deus grandioso que és. Pai, se conosco nesse tempo que vivemos e cremos que o Senhor tem algo muito maior, muito melhor para todos nós também. A nossa fé persiste. Pai, cremos que ainda que não for possível uma vida melhor nesta terra, a nossa fé também persiste, Pai, de que haverá vida abundante, melhor na vida eterna com Cristo Jesus.
Sê com cada um dos meus irmãos, peço pela minha vida, Deus, peço pela tua igreja, nos dê sabedoria também para o retorno das nossas atividades presenciais, Pai, que se aproximam. Por favor, nos ajude em tudo isso. Eu peço ao Senhor em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, deixa eu, antes de falar aqui do hino que nós vamos cantar, que tem a ver também com aquilo que falamos, eu vi lá no início o pedido de oração da nossa irmã Meire, pelo casal Neide e Newton, uma família que está em luto, e também por Idalina, uma senhora que quebrou o pé e que está dependendo dos filhos, tá certo? Eu vou também inserir, acrescentar esse pedido aos demais que nós tivemos ontem, para ser compartilhado também no nosso momento de oração no culto de domingo, mas já peço a você que você acrescente nos seus motivos de oração e que dia após dia você também possa orar por eles, tá? Deixa eu só verificar se mais algum outro não foi esquecido. Bem, pelo menos no chat aqui, até aqui não. Nada melhor para este momento e depois de refletirmos um pouquinho sobre fé, a gente cantar o hino de número 154, firme nas promessas. Temos que nos manter com fé, principalmente nas promessas, naquilo que Deus prometeu. Vamos louvar a Deus com o hino firme nas promessas. Firme nas promessas de Jesus, no estilo country, né? Aquele estilo mais americano, pelo menos penso eu, não entendo muito de música, mas um ritmo um pouquinho mais agitado, um pouquinho mais acelerado, mas nos permitindo aí louvar a Deus, né? Eu termino aqui pensando
tenho ajudado meu filho Gabriel, vai fazer 5 anos agora em agosto, a decorar alguns versículos bíblicos. E um dos que eu gosto muito e que ele já decorou é o Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É um barato vê-lo citando também esse texto, né? E é bem isso, né? A incredulidade permitirá que muitos possam deixar de acessar o céu. Por não crer, haverá condenação. É assim que a Bíblia nos ensina. Eu espero que você continue crendo e a sua fé persista, progrida, evolua, né? Continue firme nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, eu estou com uma pendência também que preciso compartilhar com vocês. Ontem era para eu ter colocado, trazido aqui para vocês um link, um dado. Na verdade é uma informação, tá? Eu coloquei aí no chat agora o linkzinho dela, Dados do Bem. Rogério compartilhou conosco, né, no domingo à tarde sobre a informação dos testes, a testagem para a Covid-19 que está acontecendo aqui no nosso município. Então eu fiquei de dar uma olhada, entender melhor como era isso, para poder transmitir a ideia boa de poder compartilhar essa informação de utilidade pública aos irmãos, tá? Então tem um link então que eu coloquei aí para vocês, e depois vocês podem copiar ou pegar daí o link, e você, através desse link, baixa um aplicativo onde você vai poder fazer um agendamento para um teste de Covid. Esse teste é indicado especialmente pessoas que tenham sintomas ou tiveram contato com pessoas infectadas pelo Covid-19, né? Eles deixam muito claro nas suas informações que não é um diagnóstico, mas apenas uma avaliação de sinais clínicos e epidemiológicos, tá certo? Está acontecendo ali no ginásio Ayrton Senna, sentido Coab, né, na Avenida Antônio Faustino 98, Coab 5, mas não adianta ir lá sem baixar o aplicativo e sem você fazer, né, o agendamento por ali após responder um questionário. Esse questionário vai, né, habilitar você a esse agendamento e você fazer esse teste, né? É interessante, é importante, uma vez que alguns testes encontrados por aí são pagos e esse é gratuito. Fica a informação que pode auxiliar os irmãos também, tá bom? Então, pendência cumprida, e a gente consegue aí trazer mais detalhes, mais informações também aos irmãos, tá bom? Bem, Zezé, também faremos oração pelo Joaquim, pela Maria, do mesmo modo, né? Como compartilhado pela Meire, nós vamos inserir também esses motivos lá. Mais que os irmãos tiverem, nos encaminhem também, tá bom? Nós vamos nos ver novamente, né, no domingo, às 9 horas da manhã e posteriormente às 18 horas e 30 minutos. São 2 transmissões no domingo, né, os cultos como temos de costume. Amanhã nós temos aula de catecúmenos. Não vejo aqui, pelo menos passando muito por cima, irmãos novos na fé ou que não tenham sido batizados, mas caso você conheça, ou é teu filho, ou é alguém próximo a você, ou eu me desapercebi, você esteja nessa situação, fale conosco, vem participar com a gente da preparação de batismo, ainda que você não tenha isso claramente definido, né? Mas venha estudar a palavra conosco, né? Nós temos, a partir das 19 horas e 30 minutos, toda sexta-feira, uma sala onde nós temos feito estudo da palavra, numa preparação para o batismo, mas são estudos
de doutrinas bíblicas importante para o nosso crescimento no conhecimento da palavra, tá? Então, convido você que ainda não se batizou, você que vem de alguma outra denominação e tem nos acompanhado, você que deseja se batizar, participar conosco também, tá? A gente vai poder explicar melhor. Deixa aqui ou alguma informação indicando ou entre em contato conosco, nós pelo WhatsApp também, e a gente vai alinhar aí a sala, né, os links para que você possa compartilhar conosco de aulas, tá certo? É isso, queridos. Não tenho mais informações. Eu espero que você tenha uma ótima quinta-feira, o restante de quinta-feira, uma ótima sexta e final de semana. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor. Até breve.